Olá pessoal, vamos dar início à aula de cilindros. Para iniciar o conceito de cilindros, perceba que eu tenho aqui um plano alfa e um plano beta, dois planos paralelos entre si. E existe uma circunferência, um círculo aqui no plano alfa, e eu marquei o ponto P. Da mesma forma, existe um outro círculo no plano beta e eu marquei um ponto Q. Para construir, para gerar este cilindro, eu vou juntar este ponto P com o ponto Q, definindo assim uma reta. E todas as outras retas que vão dar a volta na circunferência vão fechar este cilindro. Todas retas paralelas. Aqui eu vou marcar uma outra reta, mas você imagine que existem uma infinidade de retas paralelas a esta que foi a geratriz. As outras retas vão dando uma volta. Eu não consegui fazer perfeitamente paralelo como gostaria, mas perceba que nessa estrutura nós temos um cilindro. Aqui nós temos que descrever, portanto, que PQ, este segmento é chamado geratriz, que este cilindro apresenta um raio que será útil para calcular a sua base, da mesma forma que existe uma área. Esta área da tampa, digamos, pode ser calculada por πr ao quadrado. E existe uma altura. Como toda altura, é uma reta perpendicular a uma base de referência, portanto aqui nós teríamos 90 graus e esta seria a nossa altura, é a altura do cilindro. A altura do cilindro nem sempre é igual à geratriz, esta reta que definiu o cilindro, mas existe o cilindro reto. O que é um cilindro reto? É quando o raio e a altura formam um ângulo de 90 graus. Com isso, a geratriz, que seria esta reta externa ao cilindro, coincide exatamente com a altura. É um cilindro comum do nosso cotidiano. Uma lata de milho ou ervilha, por exemplo, se encaixa perfeitamente nessa descrição de um cilindro reto. E é o mais frequente também nos exercícios. E temos também essa secção, uma secção meridiana. Essa secção meridiana é como se eu tivesse fatiado ao meio o meu cilindro. Vamos supor que eu tenha que comer uma paçoquinha e dividir com o meu companheiro. Eu vou repartir ao meio bem exatamente em cima dessa secção, passando a faca no meio da minha paçoquinha, e aí eu vou ter essa área. Essa área da secção meridiana pode ser calculada rapidamente. Basta sabermos o diâmetro e a altura. Perceba que eu falei diâmetro, portanto, essa secção ela precisa passar exatamente em cima do centro da circunferência, delimitado pelo diâmetro também. E existe um caso à parte. Neste desenho nós temos algo aleatório, uma altura e um diâmetro. Mas no caso de cilindros equiláteros, quando surgir esse conceito, você vai poder assumir que esta medida da altura é exatamente igual ao diâmetro, 2r. Como se essas duas medidas formassem juntas um quadrado. Com esses conceitos, nós podemos agora trabalhar outros referentes à área e ao volume dos cilindros. Perceba aqui no meu desenho em cima que eu começo com um cilindro normal e que este cilindro pode ser aberto, pode ser desenrolado. Eu estou aqui com um pequeno cartãozinho em minhas mãos que representa mais ou menos isso. Aqui nós temos um cilindro, um pouco difícil de conseguir segurar, mas tem um cilindro. E ao passo que eu vou abrindo este cilindro, perceba que aquilo que delimita a sua circunferência vai se abrindo, até formar uma estrutura como um retângulo, que é o que nós temos aqui. Ao abrirmos o cilindro, perceba que o comprimento da circunferência, que é calculado por 2πr, está se abrindo. E isto vai confeccionar exatamente um retângulo.
Então, progressivamente, ao quebrar o cilindro em partes, nós temos, retirando as tampas, abrindo o seu formato cilíndrico, um retângulo, cuja área não vai interessar. Perceba que essa estrutura é bem comum de algumas pessoas que recordam do seu ensino fundamental, de sair cortando essas figurinhas para montar um cilindro. Nós temos as duas tampas e a parte que define a lateral do cilindro. Uma vez que nós temos esse desenho, vai ficar bem tranquilo de calcular a sua área total. A área total de um cilindro é duas tampas, a parte de cima e a parte de baixo, por isso duas áreas de base, mais a área lateral. E a área lateral, no caso do cilindro, é definida como sendo a área deste retângulo aqui que nós estamos observando. Portanto, a base vezes a altura, 2πr vezes h. Portanto, a fórmula da área total pode ser descrita como 2 vezes a área da base, que é πr², a área da circunferência, mais a área lateral, que é 2πrh. Existem algumas fórmulas que colocam em evidência, podemos tirar 2π e r em evidência, sobrando apenas r mais h. É uma opção válida, mas nada impede você de demonstrar a fórmula ou partir da raiz dela, né? A área lateral mais duas tampas. Bom, agora nós temos o volume, definido classicamente pela área da base vezes a altura. Como a área da base é um círculo, πr² vezes h. Essa é a fórmula do volume de um cilindro e esta seria a fórmula da área total de um cilindro, bem como a área lateral. Definições importantes para os exercícios. Anote se possível. Por fim, nós temos o tronco de cilindro. Esse tronco de cilindro reto apresenta essa propriedade reto, pois aqui forma 90 graus, ou seja, o raio com essa alturinha vale 90 graus, da mesma forma que o raio com a outra altura vale 90 graus. Mas perceba que aqui temos um corte, uma fatia, que foi arrancada do cilindro, deixando ele de forma oblíqua, formando um certo ângulo aqui. Este desenho será explorado em um exercício particularmente, mas basta-nos, por enquanto, determinar que a área lateral deste cilindro é semelhante à área anterior, 2πr vezes e, onde e seria este ponto, no centro desta circunferência até o centro da circunferência de base. Seria este ponto E, que tem uma medida que está entre essa altura maior e esta altura menor. E existem propriedades matemáticas aqui. Nós podemos definir aqui uma reta paralela à base. Se aqui vale H e todo este segmento vale H, nós podemos quebrar esse pedaço em H e aqui H menos H, e daí construir algumas relações trigonométricas, uma vez que aqui forma 90 graus. Mas no caso aqui, basta lembrar que este segmento E, que é exatamente no meio do cilindro, uma altura mediana, que define a área lateral, 2πr vezes e, e o volume, πr² vezes e. Com isso, nós temos a base para resolver os exercícios. Vamos lá.